A minha convidada de hoje é um radar de tendências e aprendizados. Ela é formada em administração pela FGV, tem mestrado pela PUC, MBA por Columbia, em Nova York, PhD pela USP, além de cursos em Harvard, Universidade de Tel Aviv e Caos Pilot. Seu início de carreira foi no mercado financeiro, onde teve uma carreira internacional trabalhando em São Paulo, Londres e Nova York. Mas foi no setor de educação que ela encontrou seu propósito, fazendo uma transição de carreira para a área de marketing. Hoje ela é sócia e CRO da Sampo e do Lit. Sua experiência e atuação nessa nova área a levaram a ser convidada a fazer parte do board de Customer Advisory da HubSpot na América Latina. Seja muito bem-vinda, Mila Securato. Muito feliz de ter você aqui no Lugar de Potência. Bruno, obrigada, Baza. Muito bom estar aqui. Uma emoção estar aqui, né? Porque, pô, depois de 100 podcasts, né, estar aqui nessa cadeira aqui com você é um espetáculo. Demais. Honrada. Ô Mila, deixa eu começar já te perguntando, você sempre foi uma pessoa dedicada a estudar, aprender? Me conta um pouco mais da sua infância e referências. Vou te falar um pouquinho da minha infância e referência. Assim, eu estudo e aprendo muito, mas eu não sou aquela pessoa que você fala, nossa, eu amo estudar, né? Para mim é um mito que as pessoas amam estudar tanto assim, né? Então, um pilar muito importante aqui em educação é que meu pai e minha mãe, que eram de classe média, acho que eles trabalharam essencialmente para dar uma boa escola para mim e para os meus irmãos, né? Eu sou a caçula de 3 irmãos e eles trabalharam a vida inteira nos Projeto de vida. colocando como assim, olha, era assim, prioridade educação, boas escolas, né? Então, isso veio muito deles, num fundamento de, olha, estudar vai ser importante para sua carreira. Minha mãe é engenheira, segunda turma de engenharia civil da FAAP, uma das poucas mulheres, e meu pai é engenheiro também. Então, eu acho que isso, eles já tiveram essa experiência de poder fazer uma graduação, e isso está muito inerente no nosso core ali de família, né? Porém, eu também sou muito curiosa. Muito curiosa. Eu gosto muito de aprender. Então, eu posso falar que eu não gosto de estudar, mas eu gosto muito de aprender. Então, acho que esse pilar é um pilar que, assim, desde que eu sou criança, eu sou curiosa e eu sempre fui atrás das coisas boas. Eu tive boas exposições. O fato de eu estudar numa escola muito boa me expôs a pessoas muito boas. Os pais das minhas amigas, as pessoas que eu convivia já tinham um nível de vida diferente e isso foi, assim, super importante para ser um estímulo para mim, né? Eu falava, um dia eu vou ter essa casa dos sonhos, entendeu? Um dia eu vou poder viajar, um dia eu vou poder fazer outras coisas que eu não podia. Então foi um ambiente que eu fui exposta ali, que poderia ser aquele ambiente que te fala, você se sente mal porque você está num ambiente que é um pouco acima do seu, eu vi aquilo como uma coisa, um ponto de ambição. Então, quando eu fui fazer as escolhas de escolas para estudar, de onde fazer, meu pai falou, filha, seguinte, te pago a escola, te pago o cursinho, mas você vai fazer USP. Porque eu sei que você vai entrar na USP. Aí eu falei, putz, pai, eu vou fazer cursinho, mas eu quero fazer GV. E eu entrei na GV. E foi um momento super crucial na minha carreira ali, porque na minha tomada de decisão e começar a tomar decisões por mim, que eu falei, pai, eu vou trabalhar, eu pago. Você me ajuda, né? Você paga a faculdade, eu pago as coisas, minhas despesas. Então, aquilo ali foi assim, eu tinha essa ambição desde pequena, acho. Mas aí nessa descoberta, puxa, 2 pais engenheiros, como é que você vai parar no mercado financeiro? Foi uma convicção ou era uma fase de descobertas? Eu acho que era uma fase de descobertas. Eu já fui influenciada, apesar, né, eu brinco que o Securato é o chip, né, eu sou Tafarelo, né, e o Securato colocaram o chip bem cedo aqui na minha vida, porque eu tô junto com meu marido há quase 30 anos, né. E eles já eram uma família que falavam muito de finanças. E eu fui fazer GV, que é uma faculdade que o mercado financeiro é onde tinha aquele glamour, né? Então, não foi de antes, então não tinha aquela, eu não entrei na GV porque eu queria trabalhar no mercado financeiro, mas desde o momento que eu pisei lá, eu falei, meu, é isso que eu quero. E aí, com bons conselhos, assim, minha primeira experiência foi muito guiada por uma mentoria do meu sogro mesmo, que falou, olha, Milá, quer trabalhar no mercado financeiro, escola de crédito você tem que fazer no Citi. E aí eu fui atrás do meu primeiro estágio, eu já trabalhava com outras coisas, fui trabalhando com várias coisas ali, mas na hora que eu fui escolher um estágio mesmo, eu segui isso, muito influenciada tanto pelo meu marido, que é um pouquinho mais velho que eu, quanto pelo meu sogro, que é um cara
brilhante, né, que me impactou positivamente em diversos momentos da minha carreira e tinha muita experiência de mercado financeiro, né? Então, foi Uhum. isso que me guiou. E me apaixonou pelos números, né? Eu sou uma pessoa mais exata, mais racional, gosto de números, sempre fui boa de matemática, então eu já tinha esse lado Uhum. mais de exatas, né? E o mercado trazia essa possibilidade ali. Agora, além do seu lado de curiosidade e aprendizado, eu quero explorar o lado da adaptabilidade, porque vamos combinar que o mercado financeiro, quando você começou ali no Citi, imagino que não tinha muitas mulheres. Você sabe que quando eu estava vindo para cá, eu estava até refletindo um pouco nisso. Eu tive uma oportunidade que eu trabalhei com muita mulher, diferente de uma experiência de outras pessoas no mercado financeiro. Nos meus anos de mercado, eu tive exemplos de mulheres líderes. Então, quando eu fui trabalhar no Citi, a diretora da área era uma mulher e era um ambiente mais misto. Daí eu saí do Citi, fui trabalhar no Investment Banking do Citi, também era uma área mista. E eu acho que, de fato, eu senti muito mais a questão da diversidade no mercado financeiro ser diferente quando eu fui para o exterior, mais do que no Brasil. No Brasil, acho que as áreas que eu passei, crédito, e os bancos que eu passei, que foi o Unibanco e o Citi, na época, né, que agora é Itaú, mas foram áreas que eu passei que eu tive... A área que eu sentava era uma área diversa, né, e com bons role models femininos ali. Então, eu senti o poder da falta de diversidade muito mais quando eu saí do Brasil do que nos meus primeiros anos de experiência aqui. Mas aí saindo do Brasil, não é só sobre diversidade, adaptação cultural também. Total, Me total. conta um pouquinho aí sobre essa experiência e aprendizado sobre adaptação cultural. E Londres é diferente de Nova York, como foi? Sim. Bom, a decisão de morar fora foi uma decisão muito guiada por uma vontade de continuar aprendendo e essa minha curiosidade intelectual de conhecer o mundo e de ter a experiência de trabalhar fora. E é isso. O que é o mais legal do mercado financeiro? Eu falei que eu sou ambiciosa, né? Então, pô, o mais legal do mercado financeiro é ir trabalhar em Nova York, né? Então, e eu trabalhava num banco internacional e depois eu fui trabalhar num banco brasileiro e uma forma de ver isso era uma forma, pô, uma ótima entrada para você abrir uma carreira global é você fazer um MBA. E uma das minhas chefes dentro de um dos bancos tinha feito MBA na Colômbia e eu tinha ficado encantada com esse negócio. Então, a decisão de ir foi uma decisão assim, eu quero saber o que é morar fora. Quero ter essa experiência, quero aprender de outra forma, quero conviver com outras pessoas. Também foi um plano de família, fomos juntos, eu casei e né, a gente por 1 ano e meio, eu e meu marido, a gente estávamos noivos na época, a gente ficou fazendo esse plano juntos, porque o casamento estava marcado e o sonho estava dado, né? Então a gente tinha esse sonho de eu fazer MBA, ele trabalhar, a gente casar e dar tudo certo da gente morar em Nova York. Você tem noção, Baza, teve um momento que eu tava com a minha oferta de Colômbia feita e ele tava com uma oferta para ir morar em Paris. Então, foi um caminho ali que a gente foi seguindo durante 1 ano, super confidencialmente, eu não contei pra ninguém, assim, só meu pai sabia, nem minha mãe sabia que eu tava aplicando, porque eu falava, gente, é muita decisão. Pra onde eu vou, como eu vou, se eu vou, né, vai casar, então tinha muita decisão e a gente conseguiu, magicamente, eu falo que quando a vida te dá um pouquinho de sorte, mas você tá preparado pra receber essa sorte, nesse momento foi quando a gente recebeu essa sorte, que literalmente eu casei e depois de 15 dias eu estava sentada na sala do MBA da Colômbia. E é aí que eu senti a questão da diversidade. Você ser uma mulher latina, brasileira, numa faculdade que é uma das faculdades que mais tem diversidade na sala de aula, então 30% das 500 pessoas que entram na Colômbia são internacionais. Até a hora que você senta na sala e naquele ambiente de aprendizado muito colaborativo, você tem que levantar a mão e fazer uma pergunta ou fazer um comentário. Aí você vê que, pô, o meu inglês, que era bom, aqueles 30% de gringo, 15 tinham nascido já lá nos Estados Unidos com aquele inglês fluente, tranquilo. Então, assim, lá eu senti que eu era minoria e eu me senti amparada por ser uma minoria. Porque a universidade lá nos Estados Unidos, ela já trata a diversidade há 20 anos atrás, que foi quando eu fui, já tratava como a gente está tratando hoje. Como um assunto que tem que ser discutido, que tem que ser falado e que tem que ter medidas para ajudar a quebrar um pouco a questão de desigualdade, né? Então, quando eu estava lá,
você tinha vários ambientes que eram exclusivos para mulheres latinas. E você tinha oportunidades que, assim, olha, neste evento aqui, eu preciso trazer X mulheres latinas. Eu olhava e falava, nossa, que estranho. Eu não achava que eu era uma mulher latina, né? Porque quando você... E quando a gente é brasileiro, a gente não se sente latino por causa da língua, né? E tem esse orgulho de você estar lá e falar, não, eu sou latino, mas eu sou brasileira. Mas hoje eu tenho orgulho de ser latina também, porque a gente faz parte da América Latina. E você não tem essa noção. Então lá eu acho que eu senti mais, porque os bancos lá são gigantes, tem muitos homens, as áreas são muito grandes, mas ao mesmo tempo tem mais processo, entendeu? Tem mais processo que vai ter certeza que está endereçando a diversidade de uma forma que tem que ser endereçada. Então, assim, não é um mundo perfeito, mas quando eu fui para lá, apesar de eu ter me sentido diversidade, quando eu falo hoje para as pessoas, olha, você está indo, vai e tem orgulho de ser brasileira. Vai e tem orgulho de ser parte da América Latina. Você tem que levar isso. Leve a sua brasilidade. A sua brasilidade tem graça. Eu brinco que eu fazia reunião, depois que eu fui trabalhar, Baza, e eu só trabalhava com o mercado local. Então era só americano, numa mesa de operações com só americanos. E era eu. Eu não precisava nem falar para a pessoa me perguntar de onde eu era, porque eu já chegava sorrindo na reunião. O cara já me olhava assim, where are you from? Eu falava, porque é só a forma como você se expressa. Então, e você se encaixar nisso e continuar confiante de se expressar da mesma forma é um desafio, né? E é interessante que muitas vezes, pelo seu sotaque, eles já dizem de onde você é. E você fala, mas eu tô estudando, eu tô tentando perder todo o sotaque. E você vai falando, o pessoal já Não, mata. minha chefe me mandou, ó, de novo, no banco, a Managing Director da mesa lá no Deutsche, quando eu fui trabalhar em Nova York, era americana, mas uma mulher. Mas ela é uma mulher que era um homem, né? No sentido, tipo, ela tentava se posicionar, não numa leveza, do jeito de ser mulher, mas ela era um role model ali que você vê. Essa mulher foi moldada por um mercado financeiro machista mesmo. E quando eu fui para Londres, que eu não acabei não respondendo, Londres é muito legal. O ambiente de trabalho em Londres é diferente. Por quê? É mais internacional. Então, enquanto nos Estados Unidos eu fazia muita coisa com muitos americanos, a gente era realmente minoria, na Europa, em Londres, você está trabalhando com gente do mundo todo mesmo, assim. E a oportunidade de você trocar é muito grande. E assim, você tem um calor maior dos países da Espanha, da Itália, de Portugal, que tem pessoas trabalhando lá. E a questão da diversidade é um negócio que eu acho que é mais tranquilo. Acho que o ambiente de trabalho ali em mercado financeiro, provavelmente Londres, apesar de não ter sido onde eu mais fiquei, foi o mais divertido. E eu ainda tive uma oportunidade de estar em Londres no meio da Copa do Mundo, né? Que foi mais legal ainda, porque a Europa também se une no tema, né? Então foi uma energia super interessante, assim, e acho que essa diversidade de pensamentos é mais ampla, sabe? E dentro dessa dinâmica, Camila, eu costumo dizer que muitas vezes a gente entende mais as nossas questões culturais quando a gente está fora e começa a perceber que alguns costumes, algumas formas que a gente trata algumas situações, não é o comum do mundo, né? Me conta um pouquinho dessas viradas de chave que você teve. Olha, eu tive algumas viradas de chave. Uma das viradas de chave, eu falo, tem viradas boas e ruins, né? Porque eu falo, às vezes, depois de ter ficado 4 anos fora do Brasil, eu voltei uma pessoa mais rude, mais grossa, mais fria, né? Falo, as pessoas, o emocional e o dia a dia é mais seco, né? E a gente, às vezes, perde a essência, porque você tá tão acostumada naquela rotina. Então, isso eu acho que é uma coisa que eu senti muita diferença. E quando eu voltei, eu tive que me readaptar, né? Porque você vai se acostumando naquele dia a dia mais pauleira, mais direto, menos, eu falo, menos relações pessoais no trabalho, né? As pessoas chegam no trabalho para trabalhar e trabalham. Eu brinco que eu reaprendi a trabalhar. Eu virei uma pessoa muito mais produtiva, porque eu reaprendi a trabalhar. Porque eu falava, gente, eu chegava na mesa de operações às 6 da manhã, tá? 6, cedo, né? Falo que até às 11 eu já tinha trabalhado, porque eu tinha trabalhado o dia inteiro em São Paulo. Então, eu falo, tem uma objetividade que é uma coisa interessante. Ao mesmo tempo, ela te deixa um pouco mais dura, né? Te deixa um pouco menos emocional, né? E que acho que foi uma característica que quando eu voltei, lógico que você
traz coisas boas e também reflete aqui e pensa. Eu acho que uma das coisas que eu gosto muito da experiência de ter morado fora, outros pontos de vista, né? A gente, às vezes, fica muito fechado num grupo de pessoas que têm as mesmas opiniões sobre os mesmos assuntos. E tanto os americanos quanto os europeus, eu acho que eles são pessoas mais diretas, né? E diretas de uma forma positiva. Às vezes eu sentia que você quer falar uma coisa, mas você fica meio. Você acaba não falando uma coisa que a pessoa do outro lado, né? Dá um feedback para uma pessoa do outro lado que deveria ser dado, mas você acaba ficando preocupado tanto com como eu vou falar, qual o sentimento, nanana, que você acaba não conseguindo fazer isso e você não promove essa melhoria. Então, eu acho que eu voltei, né, e depois, foi quando eu voltei ao Brasil que eu tive mais a posição de liderança, né, quando eu estava nos Estados Unidos eu estava nas posições de analista, de associate, né, eu estava numa posição de um colaborador mais individual. Quando eu voltei, eu acho que teve muito desse aprendizado de como você fala de uma forma direta, mais objetiva, mas também sem machucar, né, sem trazer. E aí, falando da sua volta, Mila, quando que você percebeu que o mercado financeiro não faria mais sentido para você? A minha volta foi toda. Não foi uma decisão que eu não queria mais trabalhar no mercado financeiro, tá? E eu acho super interessante isso, porque todo mundo fala, o mercado financeiro é tóxico, você saiu, você não aguentava mais. Eu amava trabalhar no mercado financeiro. Amava. E eu era muito feliz, né? O que aconteceu? Qual que foi o contexto, né, dessa minha virada de carreira? Eu estava nos Estados Unidos trabalhando há 2 anos na área de Sales and Trading para empresas de tecnologia, né? Meu marido também trabalhava lá. E eu já tinha tido minha primeira filha, então no meio de tudo isso, entre o MBA e o trabalho, nasceu minha primeira filha lá em Nova York. E aí eu peguei aquela crise da Lehman em 2008, né? Que foi muito dura. Assim, foi assim um momento profissional meu, assim, que eu fiquei muito mal. Mal pelas outras. Eu fiquei bem, eu fiquei bem na minha posição, porque o banco que eu tava foi um banco que não se impactou. Mas, assim, 70% da minha turma do MBA, que trabalhava no mercado financeiro, foi demitida. Então, foi um momento ali no mercado americano, 2008, que derreteu, né? E o mercado brasileiro estava crescendo muito, né? Principalmente na área de fusões e aquisições. Então, o que aconteceu? A história foi, meu marido recebeu uma oferta para voltar, o mercado brasileiro estava bombando, o clima de trabalho lá, horroroso, horroroso. Sabe aquela coisa que você fala, tudo que era legal e gostoso, estava um clima muito pesado. E aí a gente tomou uma decisão coletiva. Eu acho que, assim, a parceria que eu tenho na relação marido e mulher, ela é muito importante para mim. E a gente toma decisões conjuntas. E por isso que eu acho que eu tô há quase 30 anos com o mesmo cara. Todo mundo fala, pô, mas sério que vocês estão juntos há tantos anos? Mas a gente sempre pesa muito os dois lados. E a gente olhou e falou, pô, temos uma oportunidade de voltar pro Brasil. Só que que depois vamos falar um pouquinho disso, eu nunca delay o meu sonho de ser mãe. E eu já estava grávida da minha segunda filha. Então você imagina, eu em fevereiro de 2009, aqui, chegando no Brasil, grávida, de 7 meses, com uma filha de 1 ano e pouquinho em casa, 1 ano e meio, fazendo entrevista no mercado financeiro de 2009, do Brasil, né? Porque é isso, lá nos Estados Unidos, quando eu contei que eu estava grávida, a pessoa falou, não, tá bom, tudo bem, você tem licença, a hora que você voltar, tá tudo bem. Tipo, ninguém me questionou que eu tava grávida. Daqui as pessoas me entrevistavam olhando já minha olhando barriga. A barriga. Tipo, sério que você tá entrevistando? E ao mesmo tempo, a gente, como eu já estava muito próxima da Sampo, como amiga do Zé Cláudio, meu cunhado, a gente sempre foi muito amigo. Então, ele ia para Nova York, contava como estava indo na Sampo, a gente conversava muito. E a gente sempre falava que ou eu ou meu marido íamos um dia trabalhar lá. E aí foi um barato, porque meu sócio agora, meu cunhado, me contratou grávida. Ele falou, não, já que você tá aí à toa, né, com esse talento, com esse conhecimento, vem me ajudar a organizar o financeiro da Sampo. Ó, que loucura. Aí eu falei, tá bom. Fiquei lá na Sampo por 2 meses, grávida. Aí a gente combinou, então, sai de licença, não era nem licença, né? Tipo, tu vai ter sua filha e volta. E aí a gente combinou assim. E eu gostei. Só que foi muito pouco tempo, né? Eu fiquei 2 meses lá sentindo. A única coisa que eu sabia, eu falei, não, financeiro de empresa eu não quero, eu gosto de mercado, né? Eu gosto de vender. Eu gosto de vender. Então, nas posições de mercado que eu tive, sempre eu estava vendendo algum tipo de produto. Podia ser o produto mais complexo,
possível, mas eu estava numa posição de relationship manager, de sales, então eu gostava de vender. E aí foi uma decisão menos racional, mas foi muito boa, porque a gente sentou junto, como a gente era muito amigo, e é uma coisa familiar, tem um risco, né? Da coisa degringolar e você criar é uma situação complicada, né? Você se comprometer com uma coisa que Coloca mais coisas em risco. você tem mais elementos de risco para tomar essa decisão. Não é um emprego qualquer que você fala, beleza, se eu sair eu me queimo. Não, gente, se eu sair e deixar na mão, eu me queimo com a família, né? E a gente combinou, eu voltei, ele falou, Mila, vem trabalhar comigo depois que a Carola nascer. E aí eu falei, vamos combinar? A gente faz um prazo, eu fico junto aqui, eu fico aqui por 1 ano. E se no final desse ano não tiver dado certo e eu tiver com vontade de voltar pro mercado, eu aviso você e pronto. Ele, não, super oportunidade. Por quê? Tava voltando pro Brasil, mãe de 2 filhas pequenas, reestruturando uma vida aqui. Ele falou, Mila, esse é o salário que eu posso te dar. Eu falei, beleza, mas você tem a liberdade que você quiser pra ir remontando a sua vida. Então foi muito legal, ele foi muito bacana. E eu tô lá desde então. Então eu falo que a decisão original não foi uma decisão super pensada, não, porque eu quero trabalhar com um negócio de propósito, porque eu quero mudar o mundo. Não. Foi uma decisão que o mundo tomou por mim, entendeu? Mas eu me apaixonei. E né? aí, decisão tomada, área de marketing. Como que você se estruturou? Como é que você foi buscar conhecimento e experiência para sentar na cadeira que você senta hoje? Porque no final do dia foi uma transição não só de setor, né? Mas uma transição de área de atuação. Sim. Hoje lá na Sampo, eu tenho o chapéu ali de vendas, sales, tanto de B2C quanto de B2B, marketing e CRM, né? Que foi uma área também que eu criei. Como que foi essa mudança? Eu acho que assim, eu cheguei lá e falei, bom, como a gente vende? Era anúncio no jornal, né? E eu tinha acabado de passar, né? Meus anos de trabalho no Deutsche foram na mesa de Tech, Media e Telecom. Então, eu estava olhando muito as empresas de tecnologia. E os big names estavam crescendo, entre eles tinha o Google. Então, eu entendia que a forma de fazer marketing era o Google. Tá? Então, não foi que eu falei, quantas pessoas tem de marketing na São Paulo? Meia. Meia, né? Não tinha nem uma inteira, era meia. Aí eu já tinha, né? Eu tenho um pilar importante que é tanto o MBA da Columbia quanto a GV, eu já tinha tido uma formação de marketing, né? Não necessariamente tinha dado tanto foco em marketing quanto nas matérias de disciplinas de finanças, né? Mas tanto os 2 cursos tem um pedaço que é genérico, um core, que eu tinha já conhecimento de marketing. E eu entrei no marketing da Sampo e criei o marketing da Sampo já como uma estratégia de digital marketing, entendeu? Não foi uma área de marketing que virou digital, ela nasceu digital. E ela nasceu digital pelas ferramentas de mídia, naquela época de Google, e daí eu fui entender outras formas de trazer captação de alunos por meio do marketing digital. E aí eu fui me desenvolvendo nessa área. E como eu sou muito curiosa, eu vou muito atrás das coisas para aprender. Então, fui atrás, fui entender como implementava. Nem tinha conta, a gente ainda pagava a conta do Google em dólar, sabe assim? Tudo que eu fiz de tech aplicado para marketing e sales, eu comecei pagando, ligando para um gringo, falando, não, quero esse negócio, esse produto aqui no Brasil. Então, eu fui olhando muito o que eu tinha visto nesse 1 ano e meio de experiência, como as empresas estavam fazendo marketing e vendas, né? E eu estava vendendo as ações dessas empresas e fazendo o pitch, compra aí Google, compra Salesforce, né? Porque isso daqui é o futuro. Eu falo até uma curiosidade engraçada, quando eu estava trabalhando, foi quando lançou o iPhone. A gente fez uma cobertura do lançamento do iPhone, ficou na fila, sabe assim? Então eu peguei muito esse momento de crescimento do marketing digital e crescimento da estratégia. Então eu fui me moldando como profissional, muito voltado para marketing, mais voltado para dados, que eu adoro os números, né? Eu sempre fiz conta, né? Marketing de performance é quem eu sou, né? Saber se o investimento trouxe retorno tá na minha essência de finanças, né? Então, foi esse o movimento que eu fiz. Tanto que a parte de branding em si, eu fui aprender muito depois. Eu aprendi, né?
O projeto do Lit foi quando o meu primeiro projeto de branding. Eu nunca tinha feito branding antes, entendeu? Então, o meu marketing é sempre nessa viés, marketing, tech e digital. E Mila, agora me conta um outro elemento que eu sempre enxergo como muito importante quando você faz uma mudança e você vem de uma área que você já tem um relativo sucesso, que é sobre a humildade de lembrar que sim, você tem uma história que tem valor, mas chegando aqui você ainda é júnior nessa área. Como foi isso para você? Desafiador, né? Eu acho que você assumir o que você não sabe exige muita maturidade. O que você sabe é fácil, né? E saber o que você não sabe é muito. Você precisa de muita maturidade. E para mim foi uma mudança muito grande, não só pela área de trabalho, mas porque eu saí de um andar. No meu andar tinham 2.000 pessoas, para uma empresa que tinham, na época, sei lá, acho que a São Paulo tinham 40 pessoas, um escritório pequeno. Então, eu acho que foi mais difícil me adaptar e fazer esse reajuste De ambiente. nossa, eu não sei nada disso, pro ambiente, o fato de eu estar numa empresa que estava, né, crescendo, e como eu conseguia contribuir de forma que eu não fosse arrogante, e de forma como que eu trago a simplicidade e a leveza para um negócio que é muito diferente. Que é isso? Quando eu comecei na Sampo, a gente fazia cursos de educação executiva, a gente não tinha pós, a gente não tinha graduação, a gente não tinha MBA, a gente não tinha vários dos programas que a gente tem hoje, porque a gente foi lançando isso. Então, para mim, meu maior ajuste foi sair. Acho que o de área foi. O ajuste da área foi mais orgânico. Por quê? Porque eu fui crescendo junto com a área. Não foi uma área que agora essa área é sua e você tem que aprender a fazer o que essa área faz. A área cresceu junto comigo, né? Então eu fui aprendendo, implementando, mas assim, você sair de um banco internacional com todos os benefícios de ser, com um acesso à intelectualidade das pessoas muito grande, né? Porque quando você está num lugar desse, eu me sentia uma das pessoas menos inteligentes quando eu trabalhava no banco. Eu falava, nossa, todo mundo é muito bom, todo mundo é muito bom. Apesar de eu saber que eu era muito bom, mas tinha muita gente assim. E quando você vai para uma empresa, que é uma empresa que está no começo, né, que eu falo, a gente não fala que a Sampo é uma startup, mas se fosse no dias hoje, a Sampo seria uma startup quando eu entrei, né? E você ter a humildade de ouvir as pessoas, de ouvir a história das pessoas, de entender que aquela pessoa... para estar lá, tá fazendo um esforço gigante. Eu acho que foi esse o meu maior ajuste, de eu me encaixar nesse ambiente. Ainda mais que eu estava num negócio que eu tinha que me provar. Por que eu tinha que me provar? Porque eu tinha o sobrenome do presidente da empresa. É duro, é muito duro. Quando você tem... Acho que demorou 2 anos para as pessoas me respeitarem pelo... Olha, não, ela é boa mesmo, sabe? E não eram pessoas que eram melhores que eu, necessariamente. Mas o fato de eu ter um link é difícil, né? Porque você fala, pô, ela tá aqui só por isso, né? Então, para mim, acho que foram esses 2 pontos, né? O ponto de você estar numa empresa que... Apesar né, não ter uma característica de empresa familiar, a São Paulo nunca teve essa característica, mas eu estava lá com uma pessoa que tinha o mesmo sobrenome que eu, né? E sair de um universo muito grande para um negócio que está sendo construído e a humildade de você ouvir os outros e aprender com os outros como eles estão fazendo, né? Porque você nunca fez, né? Nunca tinha vendido curso, né? E aí, Mila, avançando aqui nesse processo hoje, com toda a tua experiência, com todo o teu conhecimento... Poxa, você foi convidada e você está hoje no Customer Advisory Board do HubSpot, Isso. que é líder hoje no segmento, se eu não estou enganado, representando os clientes da América Latina. Por que você acha que você foi escolhida? O que você faz lá? Conta pra gente. Essa é uma experiência muito bacana que eu estou tendo. A HubSpot hoje é uma empresa de capital aberto, market cap de 20 bi de dólar. É uma empresa de tecnologia aplicada para marketing e sales, então ela é uma plataforma de CRM, tá? Ela veio como um concorrente do Salesforce para pequenas e médias empresas, né? Então ela entrou com esse foco e os fundadores dessa empresa foram os fundadores do conceito de inbound marketing. Então são 2 fundadores de MIT, que estavam em MIT, e criaram o conceito de inbound marketing, a teoria, e depois criaram uma empresa de inbound marketing que virou hoje uma plataforma completa de CRM.
Eu acho que tem muito sobre por que eu tô lá, né? E como eu tô lá. Um pedaço é levantar a mão e falar que você quer. Eu sou muito conectada com tecnologia, eu gosto muito, e essa é uma empresa que eu vi crescer junto. Eu implementei o HubSpot na Sampo como inbound marketing, que era uma novidade enorme há 7 anos atrás. Fui lá, liguei para os gringos, pessoal, quero usar esse negócio, como eu pago, sabe assim? Então eu peguei um começo da empresa, então a gente, como o Sampo é um case de uso no Brasil, há 7 anos, do HubSpot como CRM e como plataforma de marketing. E eu sou aquela pessoa que eu gosto de falar, pô, se tá faltando uma coisa num produto que eu gosto e que eu quero, eu contribuo. Eu falo que eu vendo não só, eu amo vender e eu não vendo só eu gosto de vender as outras coisas, as outras pessoas, os parceiros. E eu falava, a gente tem tanto potencial isso aqui, com a minha significância aqui, falava, não, mas tem que ter isso. Eu sempre dei muito pitaco como cliente. Provedores do Brasil, via customer service, sabe? Tipo, não tinha um canal que tinha criado para isso. E aí, um dia pop-up no meu e-mail, olha, estamos criando uma oportunidade de aplique para ser um Customer Advisory Board. Aí eu falei, meu, será? Não sei, né? Mas se eu não clicar aqui nesse botão, não preencher e falar que eu quero, não vai acontecer, né? Então eu falo que muito da onde eu cheguei é o quanto eu fui atrás, né? E aí eu passei por um processo de entrevistas bem parrudo, porque o que é um Customer Advisory Board? A empresa é tão centrada na opinião do cliente que eles param uma vez a cada 2 meses e eles param fundadores, os founders, CEO e toda a diretoria executiva para ouvir o que os clientes estão falando, para ouvir o que os clientes querem, para ouvir dentro do que a gente está num planejamento de produto. Tão simples quanto isso e tão incomum quanto isso. Tão incomum quanto isso. Pô, eles param, você faz parte do planejamento de próximos produtos, né? E acho que a minha escolha lá foi muito por essa vontade de eu gostar tanto da empresa e contribuir no dia a dia, que eles viram que eu conseguiria contribuir. E como uma empresa americana, a gente sabe que as empresas americanas, elas são muito focadas no mercado americano, porque o mercado americano é muito grande. Eles me escolheram como ponto de América Latina, porque eu sempre trago, que nem eu estava falando sobre a basilidade, sobre ser latino, eu sempre trago a perspectiva do produto para cá, entendeu? Por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas não usam WhatsApp. Só que aqui a gente vende pro WhatsApp. Lá é SMS. Lá é SMS. Então, assim, o produto só vai ser completo para o Brasil e para a América Latina se ele for uma plataforma que seja conectada no WhatsApp, por exemplo, entendeu? Então, eu, quando fui fazer o processo de entrevista, eu listei por que o HubSpot tem que fazer isso, isso e isso para crescer no Brasil. Eu dei uma fórmula para eles. Eu falo, ó, pra você crescer no Brasil, você precisa ter esses features. Então, acho que por isso que eu fui escolhida, porque eu trouxe uma perspectiva de produto que só quem está sentado na cadeira de cliente em outro país, né? E é legal, porque o board também tem pessoas de vários países. Tem mais americano, mas tem pessoas da Europa, do Japão, é bem diverso também. Uhum. E aí dentro desse ponto, Mila, puxa, você passou FGV, Columbia, USP, Tel Aviv, Harvard, Cal's Pilot. O que você aprendeu sobre escolher o melhor curso para o momento? Seja do ponto de vista da tua necessidade, do teu bolso, do teu momento, porque eu acho que hoje o cardápio é grande, só que, por outro lado, o cardápio sem você saber a tua necessidade é um desafio. Sim, sim. Eu acho que, assim, 2 coisas me pautam no desejo de continuar estudando de uma forma mais formal, né? Uma das coisas é, quando você se propõe para parar para estudar num processo mais longo, o aprendizado que você tem é muito maior, né? A gente tem, que é um pouco que a gente falou, né, um pouquinho no começo ali, que a gente nem estava gravando, sobre a questão da obesidade do conhecimento. Hoje, a gente tem muito acesso à informação, mas muitas vezes a gente se alimenta dessas informações que são pouco profundas e deixa de ir profundamente nos temas. Então, eu sempre procurei uma educação formal para os momentos que eu precisava ir mais a fundo num tema e guardar e reservar aquele tempo na minha vida, né? Não é nem na minha agenda, é na minha vida, para me desenvolver, né? O aprendizado é uma das poucas coisas que ninguém tira da gente. Ninguém, né? Qualquer outra coisa alguém pode tirar, mas assim, o aprendizado é nosso. Então, quais foram meus processos de escolha? Eles sempre foram muito guiados por, assim,
legal, eu entendi esse meu momento de carreira. O que mais eu preciso fazer para me aprofundar no tema, né? Então, por exemplo, o tema do doutorado, que foi meu último grande curso, por que eu fui fazer doutorado? Pô, você já tinha MBA, você já tinha mestrado, por que você foi fazer doutorado? Quando a gente embarcou na jornada de criar o LIT, eu comecei a estudar muito sobre engajamento do consumidor. Por quê? Porque eu precisava entender de engajamento do aluno. Porque quando a gente está falando de uma plataforma online, uma coisa, software as a service, você tem que vender, mas você tem que manter esse cliente. E no LIT também, você tem que manter esse aluno, né? Para dar certo um produto que é um produto por assinatura, você precisa manter esse aluno. Então, quando eu fui fazer o doutorado, por exemplo, eu fui estudar engajamento do consumidor na nova economia. Só que eu senti que tudo que eu estava lendo, tudo que eu estava estudando, eu precisava mais. E a forma de fazer isso foi via uma pesquisa acadêmica e que eu dedicasse esse tempo. Então, eu falo, a questão de estudar de uma forma formal é você poder se dedicar. E acho que o segundo ponto é trocar. Quando você tem um ambiente propício de troca, são as escolas, as boas escolas que eu escolhi, são bons ambientes propícios de troca. Eu preciso trocar o que eu estou estudando com alguém que também esteja dentro daquele tema, né? Então, acho que assim, para mim, as escolhas de escola têm muito a ver com onde os melhores estão fazendo, né? Então, eu sempre fui procurar lugares bons que estão na frente, né? E eu faço curso na São Paulo também, né? Porque eu falo, a gente santo de casa, todo dia a gente está criando um curso novo pensando nas tendências. Então, eu sempre procurei olhar as escolas quem são as escolas que estão trazendo as tendências, onde eu vou sentar na sala de aula para ter uma conversa que eu vou aprender e como é que eu aprofundo, como é que eu ganho mais, bem mais conteúdo dentro de uma vertente, entendeu? Mas aí dentro dessa dinâmica, como é que você consegue manter esse radar de tendências ligado e calibrado, né? Especialmente um mundo que está mudando tão rápido. Pô, minha esposa adora ter um Instagram ali, que toda hora, olha lá o que a Mila tá falando ali. Ai, eu tenho um negócio, Bas, eu gosto muito, e aí é uma influência até familiar de eu gostar de tecnologia, né, e tendência. Eu acho que a tendência vem até pela questão de tecnologia por trás. Meu pai era programador, tá? E meu irmão também. Meu irmão geek total, assim, a gente ficava montando computador quando eu era criança. 6 anos de diferença. Não era o Lego, era o computador. Não, a gente montava computador, entendeu? Meu irmão, e era uma diferença grande. Mas eu tive uma influência desde pequena de gostar de coisas pegava lá a placa-mãe, ia conectando lá a placa de vídeo, aí eu falava, tudo, não, HD. eu quero jogar esse jogo aqui. Não, para esse jogo a gente precisa comprar a placa. Eu falava, eu não entendo qual a placa, mas eu sempre tive muito essa conversa em casa. Eu brinco, coitado, meu pai trabalhou com tecnologia naquelas épocas que ligavam às 3 da manhã e acordava, não sei o quê, para ir resolver o problema do data center lá. Então, isso foi uma coisa, eu falo, até voltei, fiz uma regressão para chegar nisso, mas assim, hoje eu busco essas tendências muito, não só olhando o problema de hoje, mas os problemas futuros, né? E eu acho que tem uma questão que o mercado, às vezes, não está pronto para aquela tendência, né? Então, quando a gente falava de inteligência artificial há 5 anos, as pessoas não entendiam e falavam, não, isso é uma coisa de louco. Agora a gente está conseguindo ter uma conversa mais fácil sobre o tema. Mas, assim, eu sempre tive essa influência de gostar muito e, como eu falei, a minha curiosidade faz com que eu vá atrás das informações. E é um tema que eu gosto, sou apaixonada pelo tema. E quando você é apaixonada por um tema, você vai atrás daquilo que te deixa feliz. Eu gosto, entendeu? Eu brinco que as minhas amigas adoram as dicas que eu faço. Eu sou na família Ai Mila, entendeu? Todo mundo que precisa de alguma coisa, eu ajudo todo mundo, mas é um negócio que me dá prazer. Então, acho que um pedaço é a curiosidade, mas um pedaço é fazer o que gosta, né? Fazer o que gosta é muito... As pessoas falam, eu quero trabalhar com o que eu amo. Gente, trabalhar é trabalhar. Tem dia que eu amo, tem dia que eu não amo, né? Porque eu gosto muito do que eu faço, eu sou muito apaixonada, mas isso é uma coisa que eu consegui, pessoal, que eu consegui implementar no profissional com muito jeito, assim, porque eu consegui traduzir essa paixão em business, né? Ô Mila, já que você passou e falou de inteligência artificial, não posso deixar de te perguntar, na tua visão, como é que inteligência artificial está transformando o negócio e redefinindo organização?
Eu acho que ainda vamos ver muitas coisas de transformação de inteligência artificial. Estamos muito no começo, mas eu acho que o marco que a gente tem hoje, né, com o advento, né, com o lançamento ali em novembro do ChatGPT, é realmente um marco como foi o marco de anos atrás da internet, né? A gente passa para um momento que é game changer nesse sentido. Só que tem muito preconceito, né? E a gente tenta simplificar isso, né? Em termos de educação, o que a gente fez? A gente abriu para falar de inteligência artificial para todos os professores e todos os alunos. Porque eu não quero falar que é do ruim, do mal. Eu falo, não, vocês precisam entender, né? E eu tenho, né, as discussões que a gente tem, a gente conversa muito sobre isso, sobre o futuro do trabalho, é que a inteligência artificial, ela está ampliando as lideranças, né? O potencial de ampliar as lideranças, né? Então, ela vai... hoje, o processo de tomada de decisão era só eu. Eu posso ter a inteligência artificial como um copilot na tomada de decisão. A decisão ainda vai ser minha, mas eu posso ter uma ajuda da inteligência artificial para isso. E a gente tem que tirar o medo, né? Inteligência artificial é previsão, predição, né? Ah, não, vai inventar uma coisa. Não, ela está lendo, né, o repertório inteiro da internet, estudando tudo que você não consegue estudar e te dando outputs prováveis. É uma probabilidade, né? Então, eu acho que a gente está muito no começo. Eu acredito que a mudança vai ser drástica. Quando a gente fala de carreira eu acho que as pessoas vão perder. Eu trabalho para pessoas que sabem inteligência artificial e não para a inteligência artificial, né? Então, é um momento crítico de reskilling. As pessoas precisam entender, vai mudar, a tarefa do trabalho vai mudar e precisam estar abertas para isso. Então, a gente está num momento ali que a discussão é violenta, assim. Eu vejo posições, assim, totalmente opostas todos os dias, né? Mas eu acredito que vai mudar a forma como a gente trabalha mesmo. Já mudou, né? Já mudou a forma como a gente trabalha e vai mudar ainda mais e a gente precisa estar atualizado para saber o que vai acontecer, né? Eu acho que se esconder disso é uma ilusão. E com tanta mudança, tanto trabalho, no final, tanta demanda, como encontrar um equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Né? Quais são seus rituais, práticas aqui? Me fala o que você já aprendeu aí para ajudar a gente. Olha, eu tenho 3 filhas, né? Então, hoje com 16, 14 e 7, casada, 2 cachorros, muitas amigas. Eu sou uma pessoa muito social. Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de estar com os amigos. A minha vida pessoal é importante. Mas o que eu faço, assim, quais são as dicas que eu falo? Primeiro é que, assim, é uma ilusão achar que você vai dar conta de tudo. Eu falo para todo mundo que eu trabalho, principalmente para as mulheres que eu trabalho, é uma ilusão. Quando você vê aquela pessoa, você fala, nossa, ela dá conta de tudo, ela não está dando conta de tudo. Mas eu acho que um ponto importante é você, como pessoa, entender que você não vai dar conta de tudo. E ficar menos frustrado quando você não deu conta. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Né? Tem um pratinho ali que vai cair em alguma hora. E eu não acredito em vida profissional e pessoal separadas, tá? Eu vou te dar um exemplo super bobo. Mas assim, todo dia, às 3h15, meu telefone toca. E é uma das minhas filhas. Todo dia, vaza. Não importa. De segunda a sexta, todo dia às 3h15 o telefone toca. Eu poderia ligar pra minha filha e falar, dar uma bronca e falar, nunca mais me liga 3h15. Sabe o que eu faço todo dia às 3h15? Gente, desculpa. Todo dia minha filha liga às 3h15 e eu vou atender. Porque ela tá pedindo minha atenção. Seja qual for o motivo, que é a hora que elas estão saindo da escola, ela tá pedindo minha atenção. E alguma tá me pedindo, porque não é nem sempre a mesma, entendeu? Cada dia uma com a demanda. Então, eu acho que hoje a gente pode se permitir mais isso. E eu trabalho, né? Eu formo muitas mulheres. E eu falo muito sobre isso. E eu tento mostrar minha vulnerabilidade, né? Eu, como mulher executiva, eu trago à tona o desafio que é ser, entendeu? Se minha filha tá doente, eu falo para minha funcionária, olha, minha colaboradora, funcionária é feio, mas eu falo para quem tá trabalhando no meu time, eu falo pra pessoa do meu time, minha filha tava doente, desculpa, eu cheguei atrasada. Entendeu? Eu tento tratar com mais naturalidade. Tem pessoa que olha de fora e fala, meu, você é louca, você faz muita coisa, não sei como você aguenta, mas eu acho que é você tratar com mais naturalidade, entender que vai cair um pratinho, né? E te escutando aqui, vai ficando muito claro que até o conceito de sucesso,
além de ser subjetivo, ele está em constante evolução, né, na nossa vida. Como que a tua definição de sucesso mudou ao longo dos anos? Seja no profissional ou no pessoal? Eu acho que a minha definição de sucesso mudou. Você ficar feliz com o sucesso que você tem hoje. Porque se a gente fica criando novos padrões de sucesso a cada sucesso que a gente vai tendo na vida, você fica muito frustrado, né? Então, acho que eu falo que isso é um negócio que eu tenho muitos sonhos. Eu ainda tenho muitos sonhos. Mas os sucessos, os pequenos sucessos e as pequenas vitórias, elas têm que ser mais comemoradas, mais celebradas, mais divididas. Falei, o dia que eu me formei do doutorado, e foi um perrengue, gente. É lógico que é um perrengue. 3 filhas, trabalhando, casada, doutorado. Pô, foi um perrengue. Eu fiz uma festa base que as pessoas achavam que era meu aniversário. Foi tão grande quanto o meu aniversário. Então, acho que assim, os sucessos têm que ser comemorados e eles têm que ser... Você tem que definir que aquilo foi o sucesso e que o resto tem mais sonho, né? Você sempre vai ter. E é bom sonhar. É bom sonhar, é bom ter ambição. Mas eu acho que o sucesso é você ter esse equilíbrio, essa leveza, você tá com gente que você gosta, você tá fazendo o que você gosta a maior parte do tempo. Não vai ser 100% do tempo que você é feliz. É uma ilusão pessoas são felizes 100%. Mas assim, é leveza. Para mim, eu falo, hoje eu procuro relações que me trazem leveza. Né? Pessoas que eu falo, pô, não me faz bem, eu corto. Mas também vem com a maturidade, né? A gente, né, depois de 25 anos trabalhando, 30 anos trabalhando, você vai ganhando também uma tem coisas para ganhar, né? Com a idade, né? Sim, né? Pelo amor de Deus, se não ganhar, né? Se só forem as rugas, né? E Mila, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? O porquê você está aqui, porque você quer este emprego comigo, na Sampo, comigo, nessa área. Muitas vezes as pessoas respondem errado essa pergunta, né? A pessoa responde porque ela quer, mas não porque ela quer aquele emprego, né? Ou porque ela é boa para aquele emprego. Então, muitas vezes a pessoa olha e fala, não, eu quero trabalhar nisso porque eu sou isso. Não, mas por que você quer a Sampo? Por que você quer trabalhar com educação? Então, essa é uma pergunta que ela parece ser muito fácil, mas que as pessoas respondem muito errado. E eu gosto de entender, me incomoda muito, apesar de eu entender que a gente tem uma nova geração que pula muito de emprego, que troca, né, e está se desenvolvendo mais rápido e está procurando os desafios mais rápido. Eu entendo essa ansiedade, mas para mim uma coisa que eu sempre tento entender é como que no médio prazo aquela posição vai fazer diferença e que essa pessoa está procurando no médio prazo. Porque putz, a gente gasta muita energia para treinar pessoas novas, né? E quando tá dando certo, é depois de 6 meses, 1 ano, né? E tem uma rotatividade natural das cadeiras. Mas hoje eu falo, me orgulho que meu time é, na média, só depois de 2 anos que sai, né? E quando a gente fala de educação, é um timing importante. Então, acho que essas perguntas são perguntas que eu sempre faço e que eu presto muita atenção na resposta. Faz diferença demais para mim. E eu acredito num processo seletivo. Meu processo seletivo são meio chatos. Como headhunter, eles são meio chatos, porque eu gosto de processos seletivos que são rápidos, mas com muitas interações. Eu não acho que uma entrevista resolve. Que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Ai, pessoa que não tem vontade de aprender. Eu estimulo muito o aprendizado, todo mundo aprendendo muito. Tem que estar todo mundo sedento por aprender. E quando as pessoas não gostam de você no trabalho, normalmente qual é o motivo? Eu acho que as pessoas não gostam de mim no trabalho quando eu, na minha ânsia, né, ainda com essa paixão de tech, né, quando eu entro muito numa área que ali não é a minha área, mas eu falo, putz, eu tenho esse negócio de tecnologia que vai mudar aqui, e eu fico mais ansiosa. E acho que não gostam quando eu, né, quando 5% do tempo você é honesta demais, entendeu? Eu brinco, quando eu saí do mercado financeiro, era 50% do tempo honesta demais, né? Depois que eu voltei para o mundo de educação, quando você é muito direta, às vezes você acaba... E o que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter? Baza, qual é o futuro das pessoas depois de 50 anos de carreira? Puxa, 50 anos de carreira é interessante essa pergunta, porque se a gente olhar hoje as pesquisas que mostram que a gente, com o avanço da tecnologia na área da saúde, pode chegar até 100 anos de vida útil,
Então a gente está falando aí que essa pessoa ainda tem espaço no mercado de trabalho. Eu gosto muito do conceito do Arthur Brooks quando ele diz sobre a inteligência cristalizada, né? Porque até os 40 anos de vida a gente é muito valorizado pela velocidade, pela nossa execução, por a gente efetivamente ter criatividade. E ele escreve que depois dos 40 e 50 anos de idade, a nosso maior valor está na experiência, na moderação, escutar, ensinar. E aí é muito importante a gente aprender a fase que a gente está na vida para buscar as atividades profissionais que vão extrair, porque não adianta eu com 60 anos de idade querer competir em velocidade com um jovem de 20 e poucos anos de idade. A chance é pequena de eu conseguir ser feliz fazendo isso. Agora eu trago outras coisas que vão sendo importantes, que a maturidade vai trazer, e muitas vezes até a questão biológica vai te trazer também. Então eu enxergo que tem uma evolução aí acontecendo, e por isso a importância para mim da gente falar de saúde mental. Eu venho falando isso muito nas palestras. Para mim, saúde mental é o novo sono. Assim como lá atrás, né? Eu era uma dessas pessoas, não, durmo 4 horas, tá tudo bem, não preciso dormir mais. Depois que eu comecei a olhar isso com mais cuidado, eu vi a diferença que faz. Eu acho que saúde mental a gente está nessa fase, as pessoas entenderem como isso está diretamente ligado à performance. Legal, faz todo sentido. Não, porque a gente olha ali e o movimento que eu vejo, né, quando a gente está vendo educação é isso. A gente hoje tem programas que vão de estagiário ao conselheiro lá na Sampo e eu olho e falo, gente, tem tanta gente boa com capital intelectual tão bom, né, que já está no mercado há muitos anos, que como é que a gente não vê essas pessoas, né? Qual que é, né, quando eu tiver com, eu falo, hoje o 40, eu acho que o 50, o 40 do passado agora já é o 55, né? Mas putz, se o 55, né? Mas tem um lado demográfico que eu acho que vai nos ajudar, porque até então o país, né, o Brasil sempre foi muito jovem, demograficamente falando. E agora essa curva vem se invertendo muito rápido, né? A quantidade de pessoas que a gente tem de mais idade no mercado está crescendo muito. E acho que também tem uma questão de evolução do mercado, da gente pensar em ter mais carreiras em Y. Aqui no Brasil existe um preconceito que, puxa, se até os 30 e poucos anos você não se tornou gestor, você não deu certo na carreira, o que é um absurdo pensar de uma forma como essa. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. E Mila, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase, eu sou esquisita por quê? Eu sou esquisita porque eu sou uma pessoa muito animada e muito festeira, inimiga do fim. As pessoas não entendem como me sobra energia no fim de um dia de trabalho, do dia de família. Eu acho que as pessoas me olham e falam, mas essa pessoa só pode ser, ela é esquisita. Alienígena. É inimiga do fim, gente. Da onde? Como assim ela tá até as 2 da manhã pulando? Então eu acho que essa energia que eu ganho com pessoas, que eu gasto com pessoas, eu sou meio inimiga do fim, assim. Como é que você consegue chegar lá, sabe? E qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Eu tenho um perrengue bom. Não foi um perrengue, mas foi uma situação engraçada. Eu estava no processo seletivo de trainee do Unibanco. E era aquele processo seletivo super formal. Minha entrevista final foi, aí sim, numa mesa com 5 diretores executivos do banco, mas o Pedro Moreira Salles, presidente do banco. E eu estava cansada de fazer processo seletivo. Ai, não aguentava mais. Sabe quando você já fez tanto processo que você já está naquela fase e fala, nossa, cansada, né? E aí, eu estava no processo, aí aquela coisa super formal, banco, aquela mesona e tal. E o processo da entrevista já foi... Eu já estava super descolada, não sei o que me aconteceu. Eu já falei caras 1000 vezes, aí eu fiquei me consertando ali no processo, e eles meio que rindo, assim. O que aconteceu? Chegou na hora, tudo bem, obrigada, não sei o que. Você tem alguma pergunta final? Eu falei, eu tô aqui na sala com vocês e ninguém se apresentou, né? Eu queria saber quem vocês são. E aí cada um foi se apresentando. E eu cheguei pro Pedro Moreira Salles, presidente do Unibanco, dono do Unibanco, e fiz assim, né, com a mão, você eu posso pular, que eu já sei que você é o dono do banco. Juro, literalmente, uma menina de 20 e poucos anos, vai em pé, senhor presidente do banco, na sala, com todo mundo. E assim, a hora que eu fiz isso, ele parou, me olhou com uma cara assim, não, eu quero me apresentar, sou Pedro Moreira Salles, presidente do Conselho de Administração. Eu, muito prazer. A sala começou a morrer de rir. Todos, assim, porque foi tão descolado aquele negócio, foi tão natural, e foi curioso, porque depois disso eu fiquei conhecida, eu entrei no Unibanco, o Pedro, até hoje,
me cumprimenta, lembra de mim, pergunta como eu tô, porque aquele momento foi... Mas foi muito assim, eu saí, eu falei, nossa, ou eu sou pessoa mal vista pro próxima vida, ou eu passei, porque não tinha um meio termo ali, foi Que divertido. legal, adorei, adorei. E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência, Milá? Que tipo de situação e ambiente pode te jogar que você brilha? Eu acho que você pode me jogar num ambiente com pessoas e tecnologia que eu vou brilhar. Me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Eu caí muitas vezes antes de chegar aqui. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidade, que você fala, isso se tornou um diferencial? Eu acho que um diferencial da minha atuação foi um pouco me soltar nas frentes das câmeras, né? Apesar de eu ser uma pessoa super extrovertida, quando eu comecei a fazer o meu Insta de uma forma mais profissional, né? E querendo me mostrar um pouco e mostrar o conhecimento todo que eu tenho, tanto de tecnologia quanto educação para fora, eu tinha um receio muito grande de falar uma besteira, de fazer uma coisa errada. E eu me soltei muito nesses 12 últimos meses. Eu aprendi muito, né? Como fazer. Sei que não é perfeito, mas eu tô muito feliz com o resultado. Então, acho que esse daí foi uma habilidade super importante aí dos 12 meses. E tô impactando um monte de gente. Que é isso, nem sabia, né? E que tipo de situação você é mais chamada para dar conselho? Hoje, de tecnologia. Seja para empresa, seja para vida pessoal. Eu acho que eu sou muito chamada para isso. E que tipo de situação você não é lembrada, não é tua praia? Cara, não é minha praia? Tem várias, né? Culinária, gente, não me liga se Pra pedir você receita. quiser uma receita, né? Essa habilidade aí eu não tenho. Uhum. E Milá, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa que a gente está tendo. Eu acho que seria legal você entrevistar a Karina Lima, que é ela é uma pessoa que trabalha em tecnologia e sales também, e trabalhou muito tempo no Salesforce, está na Amazon hoje, e ela tem uma história de vida muito legal. Gosto muito e admiro o trabalho dela. Acho que e aí eu vou puxar a sardinha, porque eu acho que a gente tem que sempre valorizar o que a gente tem, né? Eu acho que você deveria entrevistar meu marido também, que tem uma visão de mercado de fusões e aquisições, de conhecimento, de aprendizagem, e acho que é uma pessoa que me levou para onde eu tô, né? Meu lugar de potência, eu dependo de uma potência coletiva, então eu falo, puxa a sardinha mesmo, porque eu acho que a gente tem que estar junto em todos os momentos. E pensando ali no universo de educação, eu chamaria o professor Bruno Andrade, que é um professor nosso da Sampo, de liderança, que é um super executivo também, e que acho que ele fala muito dessa questão de como ser líder hoje, com mais leveza, como liderar na diversidade, como liderar processos que eu acho que são bacanas. Assim. Adorei, que lista. E Milá, uma pergunta que eu faço para todo mundo e vou fazer agora para você também. O que é felicidade para você? Para mim, felicidade é eu estar num momento pessoal que reflete leveza em todos os lugares, né? Então, eu acho que felicidade é você viver o hoje, deixar, né? A gente falou um pouquinho de sucesso, não ficar sempre procurando uma coisa que você não tem, é ficar feliz com o que você tem, é você ter tem uma base familiar importante, se você conseguir estar com as pessoas que gostam de você, assim, então... E saber que você está fazendo bem. Eu tento hoje, na posição que eu tô, como é que eu ajudo as pessoas que trabalham comigo, como é que eu ajudo minhas filhas, como é que eu ajudo minhas amigas, como é que você faz o bem? Eu gosto de fazer o bem. Eu sou uma pessoa que, né, eu não sou que faz bem para todo mundo, não, mas assim, para as pessoas que estão perto de mim, eu quero estar perto de mim. Eu falo, eu prefiro ajudar uma instituição, uma pessoa que está perto de mim, do que uma instituição terceira que eu tô longe, entendeu? Adorei. Milá, antes de você ir embora, tem um presente aqui para você. Um óculos da Longchamp. Nossa, o nosso parceiro Marchon aqui, ele sempre pega os nossos convidados, fazem uma análise ali para entender aqui, ó, pô, acho que acertaram aí o teu perfil aqui com o modelo aqui, eles estão sempre presos. Olha hoje. Lá, já estão... Olha lá, que chique, bacana, hein? Muito legal mesmo. Adorei, obrigada. E Milá, pra gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram, que projetos que vêm pela frente? Bom, as pessoas me encontram... Eu tô nas redes sociais, né? Então, ou Camila Securato, ou no LinkedIn. Eu tô muito à frente
dos eventos da Sampo Escola de Negócios. Então, se você tem algum interesse em educação, se quer saber o que estudar, eu sou uma pessoa que eu adoro ajudar as pessoas a escolherem, mesmo que não for um curso da Sampo, né? Eu acho que eu tenho uma missão grande. Eu falo, pô, eu tenho tanto conhecimento sobre qual é o curso certo para a pessoa certa, porque a gente discute tanto isso, que eu tô super aberta para conversar sobre isso. Então, me procurem se vocês quiserem falar sobre isso. Acompanhe minhas dicas de tech, né? Que é um negócio que eu curto muito. E os próximos passos, assim, eu tô me envolvendo muito com comunidades que estão perto, né? Então, nessa linha de fazer o que eu gosto e que me traz felicidade, né? Seja na Sampo como CHRO, seja eu faço parte do board da Columbia University aqui no Brasil também, então estou me envolvendo, né? Como é que eu me conecto com a rede de ex-alunos e faço coisas legais, como que eu trago isso pro meu missão no HubSpot. E eu estou muito envolvida indiretamente, né? A gente falou pouco da questão de mulheres em conselho, mas eu estou muito envolvida no dia a dia com como a gente pode empoderar mais mulheres em qualquer cadeira de liderança. Eu faço isso muito no dia a dia, tanto pela Sampo, pelo curso de conselheiras, que eu fico muito perto, ou pelas pessoas que trabalham com a gente, ou pelas nossas alunas. Então, acho que minha missão aí no mundo tá essa, por enquanto. Muito bom, adorei, Mila. Tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Muito obrigado mesmo pela tua participação. E quem nos escutou até aqui, já vou pedir, não esquece de seguir todos os nossos canais aqui, assina ali, dá like, ativa o sininho. E mais uma vez, Mila, muito obrigado mesmo. Obrigada, Bas. Adorei estar aqui com você. É bom quando você para refletir sobre a sua própria carreira, às vezes. Eu acho que é um exercício super importante, né? Foi demais, valeu. Obrigada.